Sejam bem-vindos ao nosso curso de Práticas de Extinção do Contrato de Trabalho. Hoje é o nosso primeiro encontro e, como de praxe, vou passar a palavra ao professor Marcelo, para quem já está acostumado aí com os nossos cursos, para ele dar as boas-vindas, dar algumas informações. Logo em seguida, eu venho com algumas informações do curso e a gente começa o nosso panorama. Vamos lá, professor Marcelo. Vamos, pessoal, esse curso, então, sobre extinção do contrato de trabalho, a gente vai ver de forma bastante ampla. Tem um material que nós fizemos que ficou muito legal. O professor Fagner vai passar, acredito que hoje ainda, ele vai informar, mas acredito que seja hoje. Então, assim, a minha expectativa é muito positiva nesse sentido. Vamos trazer as coisas mais atuais, tirando sempre da prática também, do dia a dia. Nesse caso, especialmente para quem dá assessoria para empresas, mas também para quem que tem que advogar num caso concreto. Então, vamos ver muitas distinções técnicas, que eu acho bastante interessante, e aproveitar melhor essa temática, porque o que eu sinto, aí eu estou tirando da minha prática, tá? O que eu sinto é que, por vezes, o advogado deixa passar um ou outro direito, talvez por desconhecimento, não sei, e acaba não requerendo, e, obviamente, perde-se uma oportunidade também, que seria positiva para a parte que tem direito, mas também para o advogado. Então, eu espero que satisfaça toda essa nossa distribuição que fizemos nas 3 aulas. Devolvo, então, a palavra ao professor Fagner, que vai dar algumas indicações preliminares antes de iniciarmos mesmo. Professor Fagner? Perfeito, meus amigos. Então, só algumas informações iniciais. Primeiro, nós sempre gravamos as aulas, porque na eventualidade de alguém não conseguir acessar uma delas, nós passamos o link. A única solicitação é que vocês façam esse pedido no privado, ou para mim, ou para o professor Marcelo, os dois. Sempre ficamos com os links das aulas, porque para evitar pedir lá no grupo, senão vira aquela confusão de informações, uma informação em cima da outra, e a gente acaba deixando de atender quem pede o link. Então, no privado, a gente consegue mandar direto e vocês não ficam sem acesso. E perdoem a gente já antecipadamente se, porventura, vocês esquecerem essa informação e pedirem no grupo e nós não encaminharmos o link, porque ficam muitas informações realmente lá e às vezes fica truncado, tá? Então, por isso essa solicitação de fazer o pedido diretamente no privado, né, do WhatsApp. A outra informação com relação ao material, realmente eu vou mandar o material, mas aí, professor Marcelo, dessa vez eu acho que eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar para mandar ao final os resumos das aulas. Por quê? Porque toda semana a gente sempre tem a possibilidade de alguém ingressar, né? Até o último encontro, em razão da possibilidade de revisão. Então, ou eu mando as aulas separadamente, até o ponto que a gente fechou, né, no final de cada encontro, ou eu mando ao final todas as aulas. Porque senão toda semana fica sempre o ingresso e novos pedidos, novos pedidos. Eu sinceramente não sei, né, qual o melhor ponto a adotar. Ou eu mando agora na primeira e depois mando ao final de novo para todo mundo por e-mail, né? Pode ser também um caminho. Então vou fazer isso, mando hoje e mando depois do último encontro o material novamente, tá bom? Então quem receber repetido aí é só excluir o último. Então, acho que é isso, né, Marcelo? Com relação a esses pontos iniciais aqui, é só isso. E aí nós vamos para os pontos específicos, então, começando com alguns conceitos e distinções, porque a gente trata de uma forma muito isonômica, por exemplo, rescisão, resilição e resolução de contrato. Quando, a bem da verdade, nós temos que especificar cada uma delas para entender que há distinção realmente, né, entre rescisão, resilição e resolução. Professor Marcelo, quer falar sobre? Podemos falar. Então Nós tá. temos várias espécies de extinção dos contratos e cada espécie vai gerar determinados direitos. Então, a gente tem que fazer a compatibilização da forma de ruptura com os direitos devidos para cada empregado. Então, nós temos 3 grandes grupos e depois outras formas, nós vamos tratar de todas elas, mas essa é a espinha dorsal, por assim dizer. Eu falo isso todas as vezes, em todas as aulas e todas as vezes que eu tenho oportunidade. Essa viga mestra, podemos dizer, da extinção, são 3 modalidades: a rescisão, a resilição e a resolução. E aí eu vou associar cada modalidade dessa a uma palavra. Então, a rescisão, que é o termo mais famoso, para falar a verdade, e que todo mundo usa, mas o pessoal tecnicamente usa errado.
Eu vou compreender o que a pessoa está querendo dizer, mas tecnicamente está errado. Ele é um nome popularizado, mas tecnicamente é errado, porque a rescisão, eu queria que todos associassem a palavra nulidade. Só se rescinde o contrato nulo. Por exemplo, contratação de menor de 16 anos, um menor para trabalho infantil, aquele apontador de jogo do bicho, contratação pela administração pública sem concurso público. Então, esses casos todos são tecnicamente de rescisão. Então, associem a palavra nulidade. A resilição vai ser associada à palavra vontade. Então, é a extinção, a ruptura do contrato pela vontade de uma das partes ou de ambas as partes, que é a modalidade nova que nós vamos ver adiante, que é o 484A. Então, reparem, a vontade pode ser do empregador, a famosa dispensa sem justa causa, pode ser do empregado, pedido de demissão, ou pode ser a vontade mútua, que é o distrato. Então, repare, na maior parte dos casos, vê se vocês concordam comigo, nós temos dispensas sem justa causa. É o que eu mais vejo acontecer. E que mais está acontecendo agora nessa situação terrível que nós estamos vivendo também. Então, tecnicamente falando, houve resilição por iniciativa do empregador. Logo, serão pagas verbas resilitórias e não rescisórias, já que rescisória é no caso, a rescisão é no caso de nulidade apenas. E, por fim, para passar para o professor Fagner, a resolução, eu quero que todo mundo associe a palavra culpa. É a extinção do contrato por culpa de uma das partes. Uma das partes praticou um ato grave, uma falta grave, ou até ambos, quem sabe, e aí o contrato é extinto em razão da culpa dessa parte. Uma das partes praticou o que a gente chama de inexecução faltosa das suas obrigações. Então, a culpa pode ser do empregado, a famosa dispensa por justa causa. A culpa pode ser da empresa, também é chamado vulgarmente rescisão indireta, despedida indireta e outros nomes. Ou a culpa pode ser de ambos, que é a culpa recíproca. E interessante que na CLT estão os artigos seguintes, 482, 483 e 484, só para vocês verem a lógica sistêmica disso. Então, repito, essa espinha dorsal tem que ser bem compreendida. Eu acho que fica bem mais fácil a associação dessas palavras a essas modalidades de ruptura. E, claro, nós vamos ver adiante, vou passar para o professor Fagner, nós vamos ver o que é devido em cada um desses tipos, e nós vamos ver adiante, no caso de justa causa, quais são as hipóteses, vamos falar uma a uma, da rescisão indireta, quais são as hipóteses, veremos, o 484A, quer dizer, vamos passar por tudo isso. Por hora, eu quero dar um panorama geral para todos. Professor Fagner? Perfeito, meu amigo. Então é isso, né? A extinção do contrato de trabalho é um gênero que vai admitir inúmeras espécies, e dentro desses grupos que o professor Marcelo aqui, com muita propriedade, como lhe é peculiar, né, nos trouxe, rescisão, resilição e resolução, nós temos a categorização dentro desses grupos, né, de situações que são desmembradas no nosso dia a dia e que às vezes a gente não dá conta, né, de exatamente qual é a natureza daquela forma de extinção do contrato. Mas daí decorre uma particularidade que a gente julga importante, que é entender dentro dos grupos aquilo que é comum, para depois a gente especificar e aí entrar de uma forma mais minudente. Por exemplo, quando a gente fala de dispensa sem justa causa, dispensa imotivada, quando a gente fala de resolução por culpa do empregador, ou rescisão indireta, ou despedida indireta, claro que depois, como o professor Marcelo falou, nós vamos adentrar em todas as hipóteses casuísticas que geram essas hipóteses, essas formas de extinção do contrato. Então, voltando, dispensa sem justa causa, rescisão indireta, extinção da empresa ou do estabelecimento e falência. Nós temos dentro desses grupos alguns direitos que são comuns, e aí atentem para aquilo que o professor Marcelo deixou
bem alertado no início, aquilo tem que ficar como alerta para a gente. Tem situações em que nós, advogados, deixamos de fazer pedidos inerentes àquela modalidade de extinção contratual. Então, aqui, nesse grupo, o que nós teríamos como direitos comuns? E aí você já guarda, né? Nessas hipóteses aqui, dispensa em justa causa, rescisão indireta, extinção da empresa ou do estabelecimento e falência, nós temos como direitos comuns. Me corrija, Marcelo, se eu estiver errado. Primeiro, aviso prévio. Temos saldo salarial, se houver. Temos 13º salário, proporcional ou integral, né? Ou os dois, se for o caso. Férias proporcionais mais o terço constitucional. Liberação para fins de saque do fundo de garantia, entrega das guias, né? As tradicionais guias do FGTS. Mas nós sabemos que hoje a anotação na carteira de trabalho, né? A baixa no contrato de trabalho, entrega de documentação pertinente, comunicação, por exemplo, pelo CAGED, isso já habilita o trabalhador a sacar o fundo de garantia. Indenização dos 40%, voltando aqui ao rol dos direitos. E a entrega também daquelas guias para habilitação do seguro-desemprego, e aí, obviamente, a Secretaria das Relações Trabalho e Emprego, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, é que vai analisar se preenche ou não os requisitos para a habilitação daquele trabalhador. Agora, a questão interessante, senhor Marcelo, sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho, e aí já te passando a palavra para você acrescer o que entender pertinente, é a súmula 44 do TST, que trata da hipótese de manutenção do direito ao aviso prévio, mesmo em caso de cessação da atividade da empresa, né? Porque ela vai dizer o seguinte, que a cessação da atividade da empresa, seja com ou sem o pagamento com o pagamento da indenização, simples ou dobrada, não vai excluir, isso não exclui por si só, eu não me lembro bem a redação, mas é basicamente isso, cessando a empresa com o pagamento da indenização, seja ela simples ou dobrada, esse fato por si só não vai excluir o aviso prévio, que é direito do empregado. Se não me falha a memória, é isso, não é isso, meu amigo? É isso mesmo. Então, e ainda temos o artigo 474 da CLT, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o empregador, dentro do poder diretivo, nós sabemos aí que tem as nuances, ele tem a possibilidade de aplicar penalidades ao empregado. Tome muito cuidado, principalmente para quem presta consultoria para empresas. O empregado ele pode ser suspenso? Pode, a depender do ato faltoso que ele comete, ao invés de se aplicar diretamente, né, uma justa causa, que é a pena máxima, nós vamos ter que observar em determinadas situações uma gradação de aplicação de penalidades. A gente não tem, assim, como é que eu vou dizer para vocês, uma determinação legal, mas isso teve uma criação doutrinária e jurisprudencial. Hoje a lei absorve algumas situações, nós vamos falar sobre isso, mas precisamente o 474, ele cria uma limitação de aplicação de suspensão. Ele diz que a suspensão do empregado, se ela acontecer por mais de 30 dias, o empregado pode considerar a rescisão injusta do seu contrato de trabalho. Olha que coisa interessante. E aí leva em consideração todo esse rol de direitos, né, que nós acabamos aqui de averbar. E para ratificar tudo que falamos com relação aos direitos, inclusive em nível de falência, o artigo 449, Marcelo, que fala que os direitos oriundos da extinção do contrato eles vão ser mantidos mesmo em caso de falência ou dissolução da empresa, né? Ele cita até concordata, que nem existe mais, né? Mas é o 449, né? Se não me falha a memória, que trata aí dessa particularidade da manutenção dos direitos, mesmo em caso de extinção, dissolução ou até mesmo, né, falência empresarial. Então, acho que nesse tópico é isso, meu amigo. Se você quiser crescer, fica à vontade, já te dando a palavra. Só acrescentar o seguinte, a dispensa sem justa causa é um direito potestativo do empregador, ele pode fazer a dispensa normalmente, a não ser que o empregado seja portador de garantia no emprego, vamos lembrar. Nesse caso não é possível, porque são institutos incompatíveis. E os direitos, então nós juntamos os casos porque tem direitos comuns.
Só quero lembrar que no caso do aviso prévio, atualmente é proporcional ao tempo de serviço. Não esqueçam duas OJs, 82 e 83. A OJ 82 diz que o período do aviso prévio, mesmo que indenizado, tem que ser lançado na CTPS do empregado, mesmo que indenizado. E a OJ 83 que vai dizer que o prazo prescricional, aqueles 2 anos, só se iniciam do término do aviso prévio, mesmo que indenizado. Então, prazo, eu estou falando isso porque eu não sei se coincidência ou não, eu estou vendo o processo agora que o indivíduo, a ajuização literalmente na véspera da prescrição. E só não está prescrito porque ele computou o prazo do aviso prévio. E, de fato, pela OJ 83, o prazo só é deflagrado da prescrição após o término do aviso prévio, ainda que indenizado. Então, não importa, pessoal, se é indenizado ou trabalhado, porque o tratamento da lei é o mesmo. E onde a lei não faz distinção, não compete ao intérprete fazê-lo. E aí, realmente, o professor Fagner já falou, no caso de falência, o empregado não tem culpa nenhuma, ele vai receber todos os direitos. Se a empresa quer fechar o estabelecimento, é um direito que ela tem, mas ela vai ter que arcar com todos os pagamentos, porque o empregado não tem culpa. Só o detalhe, só para finalizar, e já avançando, o professor Fagner, no caso de recuperação judicial, isso não gera extinção do contrato de trabalho, deixar bem claro. Na recuperação judicial, a unidade econômica produtiva continua existindo. Então, não há rompimento automático dos contratos de trabalho. Nós sabemos, pela experiência, que se a empresa consegue a recuperação judicial, provavelmente vai mandar muita gente embora. Mas aí ela vai, na verdade, resilir os contratos de trabalho, porque a recuperação judicial, por si só, não gera o rompimento do contrato. Professor Fagner, se quiser seguir, já podemos para outra modalidade. Vamos sim, meu olho está me incomodando se aconteceu que há alguma coisa aqui dentro que eu não consigo parar de piscar. Deixa eu colocar aqui o slide para a gente ter um acompanhamento. Então vamos lá. Nós já falamos desse tópico 2.1. Vamos para o tópico 2.2. Você quer falar e eu complemento depois, se for o caso? Posso falar? Pode ser. Então tá, vamos lá. Então, pessoal, no 2.1 nós aglutinamos, tá? Amalgamamos essas modalidades de ruptura e vai estar no material isso. E os direitos respectivos que nós já falamos. Outra forma é o pedido de demissão e morte do empregado. Por que eu associei? Nós associamos? Porque os direitos são os mesmos. Então, nós colocamos juntos por essa razão. Se quiser colocar, professor Fagner, acho que saiu o slide do... Só um minuto. Então, o pedido de demissão, e nós sabemos, então, tecnicamente falando, pedido de demissão é resilição por iniciativa do empregado. E pode acontecer. Acontece, eu vejo geralmente. Eu vejo o pedido de demissão, ele reconhece. Tem muita gente que vai à justiça pedindo a nulidade do pedido de demissão, a conversão do pedido de demissão, é uma tese que se tem, dizendo que foi coagido, que houve algum vício de vontade. Vamos lembrar que agora não há necessidade de homologação, não precisa de homologação no pedido de demissão, a não ser que o empregado seja portador de alguma garantia no emprego. Nesse caso, por exceção, o artigo 500 da CLT determina a homologação do pedido de demissão. E a morte do empregado, que pode acontecer. Então, a morte do empregado e o pedido de demissão têm em comum os mesmos direitos. Então, quais são? Primeiro, o saldo salarial, se tiver, os proporcionais de 13º e de férias acrescidas de 1/3. Em ambos os casos, não há aviso prévio, não há indenização de 40% sobre o FGTS e não há direito a seguro-desemprego, ok? Agora, um detalhe para cada um deles. No pedido de demissão, é possível e é provável que o empregador queira descontar o valor do aviso prévio do TRCT se ele não tiver sido cumprido, trabalhado pelo empregado. Então, uma particularidade do pedido de demissão e uma peculiaridade da morte do empregado é que o TRCT tem que ser preenchido com o código de saque 23. É o código da Caixa Econômica para falecimento do trabalhador.
inclusive trabalhador avulso ou diretor não empregado. Mas os direitos são esses três que eu já falei. Saldo salarial, se tiver, porque pode ser até o primeiro dia e não ter saldo salarial. 13º proporcional e férias proporcionais com mais um terço. Professor Fagner? Perfeito, meu amigo, perfeito. E lembrando também que, assim como o empregador ele tem o direito potestativo de resilir o contrato de trabalho, resilir porque é ato de vontade do empregador e o empregado não pode e não tem como se opor a isso, ressalvadas situações bem colocadas de garantia provisória no emprego ou de estabilidade e com as consequências que nós temos e vamos falar mais à frente. Mas o empregador tem o direito potestativo de resilir o contrato, assim como também tem o empregado. O direito potestativo, né, de pedir demissão, e o empregador não pode criar óbice para esta forma de ruptura, né, do liame empregatício. Ou seja, o empregador não pode impedir que esse direito seja exercido ao cabo, né? Porque, de fato, cabe então somente ao empregado demonstrar o seu interesse não mais continuar naquela atividade empresarial. Agora, a morte do empregado, Sr. Marcelo, eu acho que duas observações aqui precisam ser registradas. Por que a morte do empregado gera automaticamente a extinção do contrato de trabalho? Cuidado, a morte do empregador constituído na empresa individual não necessariamente vai gerar a extinção do contrato de trabalho, nós vamos ver isso. Mas quando nós falamos do empregado e o empregado falece, sim, automaticamente haverá extinção do contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho para o empregado ele é in tudo persona. Nós não podemos esquecer desse elemento que é essencial e fundamental. Até porque é o que se extrai do próprio artigo 3º da CLT. Lembra? O terceiro e segundo da CLT. O empregado é a pessoa física que presta serviço com pessoalidade. Então, obviamente, não vai ter mais a pessoalidade, concordam comigo? Então, óbvio, né, não tem como haver a continuidade da relação de emprego com herdeiros, sucessores ou dependentes habilitados e registrados como tais junto à Previdência Social. E a segunda situação é quem recebe, que eu acho que é a dúvida que todo mundo tem no dia a dia, quem vai receber as verbas rescisórias? Nós sabemos, né, professor Marcelo, que é preciso fazer com que haja a comprovação daqueles que devem receber as verbas rescisórias, aqueles que estão habilitados junto à Previdência Social. Meu amigo, acho que é isso, né? De complemento, acho que só, né? Exatamente. Tranquilo? Aí podemos ir em frente, já pode até, porque a dispensa motivada já falamos, já acabou de falar agora, podemos ir no próximo slide, que é a extinção de contrato a termo, pessoal. Então, os contratos por prazo determinado, que são muito utilizados, nós sabemos, né? Contrato de experiência, contrato temporário, contrato por obra certa, são os mais conhecidos. Mas eu dou ênfase ao contrato de experiência, que praticamente todo mundo começa sendo contratado por experiência, e o temporário, muitas vezes, inclusive pela Lei 6.019 de 74. Aqui, quero fazer uma distinção. Se o contrato terminar no termo final, ou seja, pelo implemento do termo, nós teremos determinados direitos, e se ele for rompido antes do termo final, nós teremos uma pequena diferença, uma pequena distinção. Então, por exemplo, contrato de experiência, contrato por 90 dias, findos os quais o empregador não quer continuar, não deseja manter o contrato de trabalho. Porque se ele continuar trabalhando lá, nós sabemos que automaticamente o contrato se converte, se convola, se transforma em contrato por prazo indeterminado. Mas não é a hipótese que nós estamos trazendo. Nós estamos trazendo a extinção no termo final. Muitos falam de caducidade do contrato, quando ele termina no termo final. Nesse caso, serão pagos saldo salarial, se tiver, o 13º salário proporcional, as férias proporcionais acrescidas de um terço, e o empregado tem direito a sacar o FGTS. Então, é o saldo salarial, os proporcionais, 13º e férias, e o saque do FGTS.
Não há direito a aviso prévio. Você não precisa avisar previamente, porque ele já sabe ou já sabia quando o contrato ia ser rompido. Não há direito à indenização sobre o FGTS, nem direito a seguro-desemprego. E aí, professor Fagner, deixa eu só falar então agora da ruptura antes, eu lhe passo a palavra. Uhum. Pode acontecer desse contrato a termo ser rompido antes do termo final. Vamos imaginar, eu fiz o contrato, pegar o mesmo exemplo, experiência por 90 dias. Depois de 30 dias, o empregador fala, fulano, eu não quero você assim, você me desculpe, tudo mais, você não tem o perfil, não vou nem suportar ter você aqui de 90 dias, respeito, tal, mas não vai dar para continuar, desculpe, eu estou rompendo aqui. Ou o contrário, o empregado pode chegar, olha, eu não me acostumei aqui, eu não gostei do meu ambiente, eu não estou satisfeito, tenho nada contra aqui, mas eu não vou continuar, eu vou romper antecipadamente. Então, ruptura antecipada de contrato a termo. Então, nesse caso, pessoal, vamos ter o saldo salarial, os proporcionais de 13º e férias e o saco do FGTS, igualzinho ao que eu acabei de falar. Agora, qual é a diferença? Vamos ter uma indenização adicional que está prevista nos artigos 479 ou 480. Na verdade, é E480. O 479 é quando a iniciativa é do empregador. O patrão rompe o contrato antecipadamente. Então, a lei determina que ele tem que pagar uma indenização adicional de metade dos dias que faltavam para o término do contrato. É como se fosse o caso que eu falei. Então, 30 dias depois, rompeu o contrato. Quanto tempo faltava para acabar o contrato? 60 dias. Então, como faltava 60 dias, então haverá direito a uma indenização adicional de 30 dias, que é metade. 50% do que faltava para acabar o contrato. Agora, se a iniciativa for do empregado, então vigora o artigo 480, que já fala um pouco diferente. Diz assim, olha, o empregado vai pagar, vai se responsabilizar pelos prejuízos a que ele der causa pelo fato de ter rompido antecipadamente o contrato, e esse valor não pode superar o valor que a empresa pagaria a ele pelo artigo 479. Entendeu? Ou seja, limita esse valor ao que seria devido se a situação fosse oposta. Tá? E uma coisa curiosa, pessoal, isso caiu até em prova para juiz. É capaz de se perguntar para o juiz, também o juiz não sabe. Mas está na lei, está na lei. A indenização de 40%. É como, Marcelo? Não é dispensa sem justa causa, não é nada. Onde é que vai ter o 40% de fundo de garantia? Pessoal, está no decreto 99.684, artigo 9º e o artigo 14. Esses dois artigos falam que na rescisão antecipada paga-se a indenização de 40% sobre o FGTS. Até no material vou ter até umas exclamações que a pessoa tende a achar que quem falou isso falhou. Mas não falhou não, porque está no decreto. Você pode até falar que esse decreto é ilegal, porque não tem previsão na lei, o decreto só pode regulamentar a lei não traz essa hipótese, então o decreto estaria exacerbando, excedendo do seu poder. Mas o fato é que o decreto prevê. Artigos 9º e 14 estão no material. Professor Fagner, para complementar, por favor, e até falar daquela cláusula securatória do direito recíproco. Só algumas observações. Primeiro que a gente tem que lembrar o seguinte, contrato por prazo determinado, gente, é um contrato que tem dia para começar e dia para terminar. Por isso que se justifica a inexistência, a prioristicamente, de aviso prévio, ressalvado que nós vamos ver da cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Tome cuidado com isso. E outra observação, os contratos por prazo determinados, eles só podem ser prorrogados uma única vez e, obviamente, dentro dos limites temporais que a lei especifica para que eles existam. Então, por exemplo, o contrato de experiência, e erroneamente, né, professor Marcelo, a gente verifica colegas escrevendo 3 meses nas suas petições. Cuidado, o contrato de experiência não é de 3 meses, o contrato de experiência é de até 90 dias. Fagner, não faz a menor diferença, não? Então, conta aí 3 meses a partir do dia 1º de janeiro
E quanto a 90 dias a partir do dia 1º de janeiro para você verificar se não vai fazer diferença? Vai fazer uma grande diferença. Por quê? Se eu estou falando de 90 dias e você está falando de 3 meses, se você considerar 3 meses, o seu contrato de experiência já vai ser por prazo indeterminado, porque ele passou dos 90 dias. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí as regras já são diferentes, né?